Em depoimento que durou mais de 9 horas na sede da Polícia Federal em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou que o ex-presidente se reuniu com generais após perder as eleições de outubro do ano passado, mas negou ter participado do encontro em que o alto escalão das Forças Armadas teria debatido os termos da suposta minuta de golpe de Estado. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade com a gente, vai trazer os detalhes dessa oitiva, mais uma oitiva de Mauro Cid à Polícia Federal. Ele passou 9 horas com os investigadores da Polícia Federal e as informações indicam, viu, Zé, que ele não tratou somente desse episódio que apura a suposta tentativa de golpe. Ele teria compartilhado informações também acerca daquela investigação que apura possível fraude no cartão de vacinas, além do presente, a joia saudita. O que devemos destacar para abrir o programa, hein, Zé? Bem-vindo. É uma delação premiada sendo formatada e o Coronel Cid vai mostrar ou vai apresentar a versão dele, né? O ajudante de ordens, ele sempre foi um quadro na parede, segundo me relatam. E desta vez o ajudante de ordens teria desempenhado uma função mais importante. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando aí nessas horas tensas de pingos nos is. Olha, é uma delação especial, porque sempre o ajudante de ordens de um presidente da República, ele passa despercebido, quase invisível. Ele segura o telefone do presidente, segura a pasta com os documentos e com os presentes que o presidente recebe por onde passa. E no caso do Cid, ele ia além. Até pela afinidade dele de ser militar, um tenente-coronel, com um capitão, né, o Jair Bolsonaro, e o então presidente Jair Bolsonaro era contemporâneo do pai do coronel Cid, que foi militar da reserva, general, e isso acabou provocando uma afinidade maior. E realmente, a gente que lidava com a presidência da República via no coronel Cid ali uma possibilidade boa de acesso à presidência da República. Me diziam alguns ministros, inclusive o então ministro da Defesa, de que não conseguia muito falar com o então presidente da República, ligava para o coronel. E aí, como é que está aí? O que está acontecendo aí? Ele dava as informações, demonstrando claramente que não era o tal quadro na parede, como falavam aqui, dos ajudantes de ordens. O ex-presidente Jair Bolsonaro me disse uma vez, ele estava na presidência ainda, de que o Supremo quebrou o sigilo telefônico do coronel Cid. E aí o Jair Bolsonaro me dizendo, olha, quebrou o meu sigilo, porque eu converso o dia inteiro e de madrugada com o coronel Cid. Existe outro ajudante de ordens, né, que ajuda o ajudante de ordens, mas que geralmente ele gostava de despachar com o Cid. Essa delação premiada, muita gente desconfia, não houve, ou está acontecendo sim, mas ela tem que ser amarrada. E essas 9 horas de depoimento, segundo me disseram, o termo usado assim na conversa rápida é de que para amarrar as pontas. São vários detalhes de vários inquéritos, inclusive o que originou tudo isso, que é aquela história do atestado falso de vacinação. Aquilo é que originou tudo. Se não fosse aquilo, o coronel Cid não estaria preso e não faria delação, para se ter uma ideia, né? Então, pelo menos 3 inquéritos, esse da vacina, das joias e, por último, que nem sabia que existia, a história da tentativa de golpe. Nesse depoimento, a abertura foi total, de que ele mostrou tudo, falou sobre tudo que foi perguntado, levou mais documentos para comprovar algumas falas dele, ou seja, a gente tem que ver o que vai acontecer a partir desta delação premiada, porque realmente ele estava no coração do poder e no coração de todas as decisões. Sobre aquela reunião famosa, não é a reunião ministerial, mas a reunião de Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, né? O coronel Cid estava lá. Ele não participou, ou seja, ele não sentou na mesa e deu opinião, mas ele estava por lá.
Tá certo. Vamos chamar o Roberto Mota, que também acompanhou as repercussões acerca desse novo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Ele ficou mais de 9 horas ali no prédio da corporação, viu, Mota? Ótima noite a você, seja sempre muito bem-vindo. Começamos de uma maneira diferente, a gente vai retomar, inclusive, o assunto que envolve o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. Muito provavelmente teremos um convidado especial. Agora, acerca desse tema que envolve a nova oitiva de Mauro Cid, ele teria sido questionado sobre detalhes dessa apuração que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, mas também outras apurações, a adulteração do cartão de vacinas e também as joias sauditas. Mas, Mota, lhe causa estranhamento tantos depoimentos por tantas horas para tratar de assuntos distintos, tipo um pacotão? Claro que causa, né, Daniel? Não é possível a gente observar uma história como essa e não ter uma sensação de estranhamento. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas, boa noite para a nossa audiência. Eu continuo impossibilitado de fazer qualquer comentário minimamente sensato sobre isso que está acontecendo. Eu tenho a impressão que algumas outras pessoas têm acesso a informações privilegiadas que não estão disponíveis para todo mundo. E aí essas pessoas vêm a público dizer que uma coisa foi dita, depois passa algum tempo, elas voltam atrás e dizem que, na verdade, houve uma mudança de versão e se estabelece uma confusão total. Isso me lembra um trecho do livro do advogado Alan Dershowitz. É o advogado, um dos advogados que defende o ex-presidente Donald Trump. Nesse trecho, ele fala sobre aquela operação de busca e apreensão feita pelo FBI na casa de Donald Trump, na Flórida. Supostamente, a operação era para tentar recuperar documentos confidenciais que tinham sido levados por Trump. E aí o Alan Dershowitz pergunta, mas por que o FBI não intimou o Trump? O FBI não podia ter mandado uma intimação para o Trump devolver os documentos? E aí só depois feito alguma outra coisa? Claro que poderia, o próprio Alan Dershowitz responde. Mas uma operação de busca e apreensão não gera... uma operação de busca e apreensão gera muitas manchetes, tá? E permite também que sejam obtidas informações que não seriam obtidas de outra forma, informações que até nem podem ser usadas num processo judicial, mas podem ser vazadas para os amigos da mídia. Então, a gente fica realmente muito espantado com essas coisas que estão acontecendo e sem entender direito. Pois é, também com a gente o Cristiano Beraldo, que vai trazer suas impressões acerca desse novo depoimento de Mauro Cid, que ficou pouco mais de 9 horas na sede da corporação. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Você tratava justamente dessas várias convocações de Mauro Cid à Polícia Federal para compartilhar informações, dizer aquilo que sabe, aquilo que viu, se tem algum tipo de documento. Certamente ele vai confrontar depoimentos de outras pessoas que falaram à Polícia Federal. Agora, ser chamado tantas vezes à sede da Polícia Federal para depor em casos tão diferentes pode indicar o quê, hein, Beraldo? Pois é, tem coisas estranhas que a gente vê, a mão, Zé Maria, essa questão que nos prestigia, todos os que nos vistos. Beraldo, notícia... o seu áudio está picotando. Sua imagem está ok, está perfeita, mas o seu áudio não está bacana, não está sendo compreendido pelas pessoas que nos acompanham pela TV, internet e emissoras de rádio. Vamos reconectar com o Beraldo, porque daí a gente consegue escutar ele com perfeição. Bem, vou retomar então com o José Maria Trindade. Zé Maria, agora naturalmente eu presumo que as pessoas do entorno de Jair Bolsonaro devem fazer suas projeções acerca qual é o potencial daquilo que foi revelado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Tem uma informação que acabou vazando sobre o quanto ele sabia daquela reunião que Jair Bolsonaro, então presidente, teria feito com os chefes das Forças Armadas e aquela outra reunião que foi gravada com os ministros, inclusive compartilhada amplamente pelos veículos de imprensa.
Ele pouco acrescentou, porque ele disse que não participou das duas reuniões. Então, essas duas reuniões, esses dois encontros que parecem que são fundamentais para que a Polícia Federal consiga avançar nas investigações e eventualmente até confirmarem as teses que estão sendo aventadas, Mauro Cid não pôde colaborar e trazer nenhum elemento novo. É isso que você sabe até aqui? Olha, Daniel, as informações que eu tenho é que ele colaborou. Me disseram, inclusive, que ele apresentou agendas, datas, né? E confirmação de que houve os encontros que ele falou na delação. E é por aí. Esse termo participar, ele é meio subjetivo, porque participar de uma reunião é sentar na mesa, dar palpites, dar opinião, e realmente ele não fez isso. Geralmente, quando é uma reunião assim, o ajudante de ordens fica fora da sala, ou se ficar dentro, fica num canto separado da reunião. Ele não participa da reunião, mas ele estava na reunião, né? Ele poderia dar informação do que ele escutou e quem estava na reunião. E foi o que ele fez. Ele levou e puxou lá algumas memórias de agendas do presidente Jair Bolsonaro para confirmar que o que ele falava tinha pelo menos uma linha de coerência. Veja bem, o próprio Supremo Tribunal Federal considerou que a delação premiada é nula, não pode condenar ninguém se não vier com documentos e comprovações, para evitar exatamente que alguém possa criar uma história fantasiosa disso e daquilo, de um grande evento e se beneficiar. Ganhar o perdão, que existe a possibilidade, inclusive, de perdão, redução de pena, perdão, né, das condenações e assim por diante. Então, ele vai ter que confirmar, através de documentos, através de coerências. E é isso que ele vai fazer. Diante de cada ponto que estava em dúvida, daí a demora da reunião, do depoimento, são inquéritos diferentes, e aí ele teve que checar data por data, situação por situação. Então, ele realmente não participa de nenhuma reunião, mas ele esteve presente em todos os lugares que o então presidente da República estava. Ele é o cara que segura o telefone, só se chega ao presidente da República através dele, e que segura a pasta, que segura inclusive os documentos e tal que vão sendo acrescidos durante o evento. Vários eventos que o presidente participa. Então, esta é a história. Nunca houve a delação de um ajudante de ordens. Dá a impressão de que a partir desta fase haverá uma relação diferente com o ajudante de ordens, que sempre foi muito íntimo. É o único que entra. O Palácio da Alvorada tem a parte social e a parte íntima. O único que entra na parte íntima é, geralmente, o ajudante de ordens, para se ter uma ideia da ligação que se tem com o presidente da República. Vamos retomar com o Roberto Mota, lembrando que daqui a pouco a gente vai trazer atualizações sobre o episódio do Rio de Janeiro, o sequestro do ônibus na rodoviária Fluminense. 17 pessoas tinham sido colocadas como refém. O bandido acabou se entregando e as 17 pessoas estão sendo libertadas neste momento. Daqui a pouco, inclusive, as atualizações e uma entrevista especial sobre esse episódio difícil no Rio de Janeiro. Acompanhamos nas últimas horas essa cobertura especial da Jovem Pan News. Vou retomar com o Roberto Mota. Mota, eu tenho observado que sobre esse episódio das apurações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, a oitiva que foi realizada com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, por mais de 9 horas, eu procurei ler comentários, análises, mas principalmente a percepção das pessoas nas redes sociais, que não sabem exatamente como classificar todo esse episódio. Algumas se mostraram preocupadas, algumas questionam a lisura das pessoas que estão sendo ouvidas pela Polícia Federal e questionam e apontam eventuais pressões de todo esse processo. Claro que assim, é muito delicado para a gente, no papel de jornalista, comentarista, apresentador, fazer qualquer tipo de apontamento nesse sentido, uma vez que a gente não tem todas as informações. Você disse e reiterou isso com muita segurança no dia de ontem. Agora, para essas pessoas é preciso também colocar a bola no chão, utilizando um jargão jornalístico do esporte, e aguardar os desdobramentos para também não pintar a história como sendo um filme de terror, né?
ou não? Exato, Daniel. É preciso humildade, cautela e sobriedade, né? A gente viu há pouco mais de um mês atrás, sendo amplamente divulgada na mídia, de que Mauro Cid teria dito certas coisas. Aí ontem ou anteontem já saiu uma outra notícia, uma outra história, de que, na verdade, ele teria mudado a versão. A gente não entrevistou o Mauro Cid, não conversou com ele, a gente não teve acesso a essas provas. Então, como é que essas pessoas podem ter tanta certeza sobre o que foi dito, o que não foi dito, das evidências? E aí eu sinto um certo incômodo com essa história da delação premiada, né? Você fala que o Mauro Cid está fazendo a delação premiada. Delação de qual crime? Qual foi o crime? Falsificação de carteira de vacinação? É isso que está merecendo a atenção de todo o país nesse momento? Qual foi o crime? Preparação para um golpe de Estado? Preparação para um crime? Supondo que esta preparação tivesse ocorrido, a preparação não é crime. A tentativa é, mas a preparação não. Então, eu repito mais uma vez, isso é um assunto sério, são vidas de pessoas que estão em jogo, são carreiras de pessoas que estão em jogo aqui, e é toda a estabilidade política de um país. A gente tem que caminhar na direção do progresso. A gente tem que caminhar numa direção que vai significar tranquilidade, estabilidade, segurança, e não na direção oposta. Então, neste momento, a gente tem que ser muito cuidadoso e esperar as coisas acontecerem para depois comentar sobre elas. Não tentar se antecipar, ficar especulando sobre coisas que têm consequências muito graves para muita gente. Exatamente, é muito importante esse tipo de cuidado e cautela, porque tem muita gente querendo lacrar, inclusive nas redes sociais, já apontando quem seriam os culpados e quais deveriam ser as punições para essas pessoas. É preciso aguardar o avanço das investigações. O Cristiano Beraldo tá ok, produção? Tá bom. Beraldo, vamos retomar a sua reflexão acerca desse episódio. Você começou a desenvolver o seu raciocínio, mas seu áudio estava muito ruim, então eu pedi para você começar do início. Por favor, amigo. Boa noite, Caneto. Peço desculpas, espero que agora esteja tudo bem, para que a gente possa falar dessa rotina de depoimentos que realmente foge ao que a gente conhece de procedimentos normais em casos de investigação. E tem um aspecto muito importante que eu gostaria de chamar a atenção, porque uma coisa é você fazer uma investigação e tomar depoimento de alguém que teve um ato que pode ser considerado ou o ato em si criminoso ou um ato que o envolve no cometimento de um crime. Então, a gente precisa separar. Uma coisa é fazer uma investigação sobre o papel de Mauro Cid na questão das joias. Então, Mauro Cid pegou um voo em Brasília, foi até Guarulhos tentar liberar joias. Essa foi a alegação. Há imagens, há registros que o colocam neste papel de tentar a liberação dessas joias, sabe-se lá com qual propósito. Isso é uma coisa. Outra coisa é se pressionar para obter informações em razão da função que ele ocupava, que era uma função de estrita confiança do presidente da República, como disse o Zé Maria. E aí a gente pode passar a ter no Brasil uma realidade em que garçons, ascensoristas, funcionárias domésticas, pessoas que por acaso estão ali prestando o seu serviço no ambiente de intimidade de alguém, passe a ser pressionado para dar depoimento em relação àquilo que viu. Tem um certo entendimento, um certo código moral que me faz ficar preocupado, porque você pode chegar numa situação em que
todos os desafios em cima do judiciário contra qualquer pessoa, esqueça Bolsonaro, esqueça Lula, qualquer pessoa, nós, de forma cotidiana, nas nossas empresas, no lugar de trabalho em que estamos, qualquer pessoa pode então ser chamada para testemunhar contra ou a favor, porque foi ali na sala servir um cafezinho. E ela pode dizer, olha, aquela pessoa que estava ali aquele dia, eu ouvi ela falando isso e aquilo. Faz sentido uma coisa dessa? Me parece criar esse permanente ambiente, não só de desconfiança, mas de que qualquer pessoa pode ser um instrumento para comprovar uma tese qualquer, a partir da pressão que se faz, sobretudo nas pessoas que estão em cargos de maior fragilidade, em posições de maior fragilidade. Então, vejo isso tudo, independente da questão ideológica, do ponto de vista da confiança que tenho na justiça, vejo essa situação com muita preocupação.